Mensagens. Junho de 1909. Improviso no estado de transe. A igreja vai-se. São factícias sua energia, sua orientação. A energia lhe vem da desorganização dos partidos que se lhe opõem. Só ela permanece de pé em face das escolas materialistas. Só ela representa a alma em face do materialismo e da ciência. No momento em que a ciência consagrar a alma, a igreja desmoronará. A igreja já é um melhor relativo. Todos os que sentem um enlevo da vida da alma se refugiam nela, porque não tem outra coisa. Muitas almas não podem formar para si uma fé pessoal. Pedem a outros a crença e acham mais cômodo dirigir-se à igreja. Mais vale crer no catolicismo do que não crer em coisa alguma. Mas no dia em que se constituir a filosofia científica, artística e literária que há de sintetizar o ideal, a igreja atual desaparecerá. A igreja recebeu em seu seio as artes e as letras, não a ciência. Ela rejeita uma parte do saber. Por isso mesmo terá que ceder o passo a uma filosofia que abrangerá todo o saber humano. Dizemos filosofia e não religião, porque esta última palavra tem hoje o sentido de seita. A reforma seduziu algumas almas porque permitia unir a moral à religião. Tudo era então consentido pela igreja, contanto que cada um soubesse obter o perdão pelo dinheiro. A venda das indulgências era pública. Todo mundo via, de um lado, a moral, de outro, a religião. A questão moral abalou a igreja. Hoje será a ciência quem acabará com ela. No momento em que os homens souberem, a igreja virá abaixo. Não choramos o seu desaparecimento. Ela não representa na história mais do que uma das formas da ideia religiosa em marcha. Fez o bem e preferimos ver esse bem a notar o mal que causou. Acima de tudo, apraz-nos ver nela a grande figura do Cristo, seu fundador. Veremos sempre na missa o Evangelho que lhe é o ponto central e não a elevação da hóstia, como muitos acreditam. Amamos esse Evangelho, é ele que ainda hoje nos atrai a algumas catedrais. Amamos a igreja, veneramo-la, como veneramos tudo o que haja proporcionado à humanidade alguma coisa de grande. Mais tarde, maior veneração consagraremos àquele que há de trazer uma nova palavra de vida ao Espírito de verdade, anunciado desde longo tempo. Será um homem de ciência, um sábio, um filósofo e, sobretudo, um homem de delicada sensibilidade. Os maometanos o esperam também. Todas as religiões o prometeram. É mister que todas as almas se sintam desorientadas, que todas experimentem a necessidade de sua vinda. A dissolução é mais profunda do que na época em que o Cristo apareceu e também o desejo de saber. Todos os povos se acham oprimidos pelos governos. A hora se aproxima. Ninguém deve levantar-se contra os que vão contra a igreja. O Cristo não clamou contra a religião. Lembrai-vos de que ele pronunciou estas palavras por demais esquecidas. Aos judeus, primeiramente. Nós também, por nossa vez, dizemos à igreja, primeiramente. Pois é ela que encerra maior número de espiritualistas. É ela quem deles maior necessidade tem. A nova religião se elevará sobre as bases do cristianismo, como o cristianismo se elevou sobre o judaísmo. A antiga igreja, como a lei de Moisés, será renovada, melhorada. Jerônimo de Praga. Segunda mensagem. Julho de 1909, pela incorporação. Que são os dogmas e os mistérios? Busquemos o sentido das religiões. A religião se cerca de um aparato sombrio e temível.
Tudo acredita-o ela. Está sabido, conhecido, descoberto. Profundo erro. A verdade não pode separar-se de Deus, não pode ser um símbolo. É um raio luminoso escapado da fronte divina. Temos Deus em nós, mas não pelo seu corpo de carne, a hóstia. Por intermédio de seus mensageiros é que se cumpre o sacrifício divino. Deus está em nós pelas irradiações de sua verdade. Esta, porém, não é conhecida, é esperada. Precisamos saber amá-la para que ela desça até nós. O homem é perfectível ao infinito. Comete grave falta quem lhe quebra as perspectivas do futuro. A misericórdia divina lhe dá, com a esperança, a reparação sempre possível de suas faltas. A Igreja diz ao homem: deixa que te guiemos. Esquece-se de que assim se torna responsável para com Deus pela conduta das almas. E se a Igreja fosse Deus, Deus seria responsável pela conduta das almas. É falso. O homem poderia, em tal caso, adormecer na confiança de estar sendo suficientemente dirigido. A Igreja foi muitas vezes madrasta para os que lhe viviam no seio. Mutilou todas as inteligências que passavam de um certo nível. Perderam-na o amor à matéria, o poder temporal, o desejo da dominação. Invadiu-a a embriaguez do poder. Bebeu pela taça do orgulho. Será essa a causa de sua decadência, pois que a matéria não pode dar vida. O poder temporal esboroou-se. Com os outros o mesmo sucederá. Respeitemos a Igreja, como se respeitam pessoas idosas que fizeram grandes coisas na mocidade. Hoje as multidões se afastam dela. As naves, a não ser por ocasião das pomposas cerimônias, se conservam solitárias. A Igreja não mais ama bastante, por isso é que morre. Amar cada vez mais, eis todo o pensamento do Cristo, que amou os homens mais do que a si mesmo, como Joana amou a França. É o que a Igreja não mais sabe fazer. Cumpria-lhe governar as almas pelo amor e não pelo medo. João disse: amai-vos, eis toda a religião. O Cristo amou a Tomé, que duvidava até o ponto de se materializar e apresentar-lhe as chagas para que fossem por ele tocadas. A Igreja, porém, não ama os que duvidam, repele-os. Para que uma fé seja real, é preciso que o amor a torne fecunda. O amor é a alavanca da humanidade. A Igreja o esqueceu e por isso está destinada a enfraquecer-se de mais em mais. Devemos saudá-la por haver recebido outrora o pensamento do Cristo. Presentemente, já deu tudo o que podia dar. Fez o seu tempo. Não compreendeu o século atual. Julga que tudo dorme no passado. Mas em lugar de remexer a cinza das velhas recordações, é necessário pensar nos deveres para com os homens do presente e preparar os tempos futuros. Nada de ódio. Devemos lamentá-la e deixar que se extinga suavemente. Não se clama contra os que vão morrer. Que a paz seja com ela, que todos orem por ela. Quanto à sua atitude no que concerne a Joana, assim se explica. A Igreja quis fazer uma santa popular e, por esse modo, readquirir um pouco da perdida influência. Como o patriotismo se vai enfraquecendo, ela tenta apoderar-se desta ideia em proveito próprio. Apanha a espada de Joana e faz dessa espada uma arma para combater os que ela, a Igreja, considera seus inimigos. Mas não são suas antigas vítimas que poderão defendê-la neste momento. Manifestação mais material do que espiritual. Deverá proceder de outra maneira, instaurar um novo processo, para definir as responsabilidades, condenar Cauchon e livrar Roma. O processo de reabilitação assentou sobre os textos. Não incriminaram os juízes, reconheceram, mantiveram-lhes a validade. Não basta trovejar contra eles do alto do púlpito.
fora necessário um ato mais solene. E a Igreja não teve a coragem de suas ações e de sua política. Jerônimo de Praga. Terceira mensagem. Julho de 1909, pela escrita mediúnica. A Igreja está muitas vezes em contradição com seus ensinamentos. Exige das almas que se purifiquem e melhorem, que abandonem seus erros e ao mesmo tempo declara ter o privilégio da onisciência e da onipotência. Não admite que seus conhecimentos de outrora já não possam bastar hoje. Acredita que o mundo parou debaixo das naves das catedrais góticas. Em realidade, não há como pedir ao homem instruído e cético de novo século o que se podia exigir daqueles que se aterrorizavam com os castigos eternos. Os tempos fizeram sua obra, amontoaram as ruínas. As almas se renovaram. Só a Igreja se obstinou em escorar o seu velho edifício, em reconstruir continuamente a temível fortaleza. Foi assim, pouco a pouco, separando-se do mundo. Comprazendo-se na satisfação do poder e do orgulho, esqueceu a história das civilizações. As exigências da evolução que as almas experimentam são tão fortes que renovam a fé e a ciência. As antigas crenças são esquecidas por outras, e a Igreja, por sua vez, deveria subir para a luz. Deveria ser o caminho natural das almas que se dirigem para Deus e oferecer-lhes todos os recursos reclamados por inteligências enamoradas de beleza, de grandeza, de verdade mais perfeita. Ela impõe ao homem adulto os mesmos preceitos que à criança. Suas explicações, seus mandamentos são os mesmos para todos. Leva por toda a parte o desejo de unidade e a vontade de fixar as almas na contemplação de seus dogmas. A preocupação constante de sua vida e de sua existência deveria fazer-lhe compreender que fora hábil e forte abandonar, no momento preciso, os processos que haviam bastado para governar o mundo antigamente. Não se atrai o homem usando das mesmas palavras com que se seduz as crianças. E o que dava bom resultado em relação aos povos dos séculos idos é hoje insuficiente. Hábeis espíritos o perceberam e tentaram emprestar um sentido místico e espiritual aos dogmas, apresentá-los como símbolos de algum grande pensamento. Mas a Igreja, como instituição, não é acessível à reflexão sublime. As mediocridades se apossaram do poder e o que se viu foi a dura repressão daqueles ensaios inúteis, porquanto, se tal reforma se realizasse no tocante à fé, teria que se operar também com relação à conduta a seguir. Era preciso ter a coragem de simbolizar tudo, de mostrar que a Igreja conduzira os povos e os reis, porque uns e outros estavam ainda na infância. Era preciso reprovar os erros, castigar o passado e renegar altamente tudo que não estivesse de acordo com as novas vistas. Teria sido político. A Igreja, efetivamente, não mais representa hoje uma religião no sentido próprio do termo. Não procura unir as almas e sim governar os corpos, por todos os meios. Porém, para governar os corpos, precisa se tornar-se senhora das almas. E for acertado atraí-las pelo emprego de alguns gestos hábeis, pela glorificação de algumas almas veneradas por todos. Nesses tempos perturbados, em que ela parece sustentar o supremo combate, quer ter um poderoso auxiliar na pessoa de Joana. Seria necessário acusar explicitamente da impostura os juízes e apontá-los como agentes de uma autoridade não reconhecida. A Igreja, tão desadamente, repeliu de seu seio tantos grandes homens, que facilmente pudera ter feito algumas vítimas a mais, e assim encontraria a ocasião melhor indicada de colocar entre seus santos algumas de suas outras vítimas, sobre as quais se estende a piedade das próprias almas crentes. Como instituição, podia fazê-lo. Durante longo tempo, defendeu os juízes de Joana, e agora procura justificar a antiga herética
Mas muitos crentes inquirem onde está então o culpado da triste tragédia de Rouen. Hoje, sabendo perfeitamente que Joana é uma santa, o povo a colocou entre as protetoras da pátria, mas a Igreja pretendeu, esgueirando-se por trás do seu pedestal, substituir-se à Virgem, dando-lhe um lugar entre suas eleitas. Ninguém pode negá-lo. Joana é mais amada do que a Igreja, e esta que a condenou não logrará desfigurá-la. Nós, porém, não podemos aceitar semelhante beatificação, que é uma manobra da Igreja, porquanto é mais um dos muitos atos que a celebrizaram justamente, uma semi-covardia originada de um cálculo em que o interesse se mascara com o desejo da verdade. Jerônimo de Praga. Quarta mensagem. Julho de 1909, pela incorporação. Amai a Deus acima de tudo. Aí está a força que vos libertará desse mundo material e vos fará suportar as chamas da dor. Esse amor me deu toda a energia, todo o poder. Dói-me ver que os franceses disputam entre si minha alma. Tudo perdoo à Igreja, exceto a sua doutrina. Não lhe perdoo o andar espalhando erros e o terror nas almas. A Igreja se extingue. Bendigamo-la pelo bem que fez. Lamentemo-la pelo mal que praticou. Sou seu guia e não seu defensor. Que a França se torne consciente de seu papel, que é o de derramar no mundo claridades sempre mais vivas. Chegaram os tempos. O Espírito de verdade, anunciado pelo Cristo, vem próximo. Nascerá no meio de vós. O cristianismo não foi compreendido. Ele viera para tirar a alma do sofrimento e da inconsciência. Agora, outras verdades superiores vão luzir.